Oi, e aí, tudo bem? A vida útil do obturador das câmeras mais baratas é mais curta do que as mais caras. Isso é um fato. Assim como à medida que a contagem do obturador das câmeras premium aumentam, também aumenta o preço. Mas comecei a notar discrepâncias surpreendentes entre as câmeras. Fique aqui com a gente que já conversamos e eu te mostro o que eu descobri. Olá, meu nome é Rodolfo e bem-vindos à Nitrox Fotografia, seu canal de educação simples, prática, descomplicada e um pouquinho nonsense sobre fotografia e tecnologia. Como muitos educadores de fotografia, eu digo aos fotógrafos iniciantes para comprar câmeras básicas, porque não faz sentido usar uma câmera cara. Afinal, iniciantes tiram muitas fotos. Mas então comecei a questionar se isso é um bom conselho. Mas antes de continuarmos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha. É muito importante sua ajuda para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas que gostam de aprender e a estarem bem informadas. E eu agradeço pela ajuda. Então, continuando, é melhor para um iniciante investir em uma câmera que vai durar muito mais tempo? Certamente seria melhor para os recursos limitados do nosso planeta ter uma câmera que dure anos do que comprar duas ou mais câmeras que se desgastem rapidamente. Até mesmo substituir o obturador algumas vezes pode aumentar muito o custo geral de uma câmera, desperdiçar recursos materiais e aumentar a pegada de carbono. Consequentemente, eu comecei a pensar no custo por clique que cada câmera teria. Assim montei uma tabela para calcular o custo aproximado por 1000 cliques. Alguns fabricantes são mais abertos do que outros, então a vida útil estimada do obturador é publicada por algumas empresas de câmeras, mas não todas. Existem sites como o Shutterstock que comparam esses números, e eu confiei muito neles e nas pesquisas do Google para os meus cálculos. Eu olhei para todas as DSLRs e câmeras sem espelho com visores e tamanhos de sensores entre micro 4/3 e 35mm, das 6 principais marcas. Se você quer saber mais sobre tipos de fatores de corte ou cropagem, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando tudinho. Assiste lá e você vai ficar craque no assunto. Então, continuando, eu olhei para todas as DSLRs e câmeras sem espelho. Em seguida, dividi o preço pela expectativa de vida do obturador e multipliquei por 1000. Isso me deu um custo estimado de cada 1000 fotos. Os preços que usei foram principalmente da BIH, mas também de outros sites dos Estados Unidos, onde o modelo estava disponível na época que eu fiz a pesquisa. Claramente, algumas dessas câmeras podem estar sujeitas a ofertas futuras, e as reduções de preço atuais podem ter terminado. Pode até haver diferenças entre eu gravar esse vídeo e ele ser publicado e variações entre os países. Em suma, a tabela é apenas um guia e vale a pena para verificar e comparar os preços e ofertas atuais. A tabela oferece uma boa comparação de como o valor geral de uma marca se compara com a outra. Sempre que possível, selecionei corpos de câmeras sem lentes, embora algumas câmeras iniciantes sejam fornecidas apenas com um kit de lente. Elas estão marcadas com um asterisco nas imagens. Sony, Fujifilm e Panasonic não publicam suas expectativas de vida de obturador. Então apliquei uma estimativa que é generosa comparada a câmeras em sua mesma faixa de preço. Da mesma forma, a Olympus só publica informações para 3 de seus modelos. No entanto, também apliquei algumas variações com base em dados de terceiros e números históricos para versões anteriores da mesma câmera. Mas, como regra, onde outros dados não estavam disponíveis, câmeras custando menos de $600, eu estimei 100.000 cliques, como algo realista. Entre $601 e $1.000, eu apliquei generosos 150.000 cliques. Aquelas acima de 1000, estimei uma vida de 200.000 cliques. Deve-se observar que a contagem de obturadores no mundo real pode variar dependendo de como e onde eles são usados. Operada em condições desafiadoras, uma câmera impermeável provavelmente durará muito mais do que uma outra, porque a poeira e a umidade não podem entrar na câmera. Estas tabelas foram compiladas ao longo do tempo e são puramente para orientação, logo ficarão desatualizadas. Além disso, você pode encontrar algumas câmeras mais baratas em outras fontes.
Se a longevidade é importante para você, use esses números como ponto de partida. Verifique os preços atuais e pesquise as câmeras do seu interesse. Então vamos começar. Na tabela você pode ver o modelo, o preço em dólares, quantidade teórica máxima de disparos e o custo por 1000 fotos. Você pode ver desde o modelo mais básico até os profissionais. Então vamos lá. Na Canon você tem tanto da T7 até a RA e a M50. Então aqui a gente consegue ver que o custo para 1000 fotos, o melhor custo para 1000 fotos, que é $3,99, cai na T100. Mas a gente também chega a 16,66 na 5D Mark IV. Informação importante: a Sony não divulga resultados de testes de obturador para suas câmeras. Esses números são estimativas ou compilados de informações disponíveis nas pesquisas do Google. Existem sugestões não confirmadas de que a Alpha 9 e a Alpha 7 R3 são boas para até 500 mil cliques. Então usei esses números. Seguem os da Sony. Na Sony a gente tem valores aqui onde o melhor custo por 1000 fotos é 4,60 com a Alpha 7 R3, com 500 mil cliques estimados. Agora vamos falar da Canon. Desculpe, da Nikon. Para a Nikon, o custo por 1000 fotos, o melhor custo para 1000 fotos seria R$3,99 com a Z62. Outra informação importante: a Olympus não divulga dados de vida de obturador para apenas duas de suas câmeras, a EM10 Mark IV e a EM5 Mark III. No entanto, em linha com suas outras câmeras, suponho que haja um aumento no desempenho das marcas anteriores desses modelos, e estas são estimadas de acordo com isso. Então vamos para a Olympus. Na Olympus, o custo por 1000 fotos, o melhor, seria a OMD M1 Mark III, com um valor de $3,75. Mais uma informação importante: a Fujifilm também não publica sua expectativa de vida de obturador. Então precisei estimar a vida do obturador com base no desempenho de câmeras de outras marcas dentro da faixa de preço. Vamos falar sobre a Fuji. Na Fuji, o custo por 1000 fotos, o melhor é R$4,66 na XT200. E como de costume, a Panasonic no Mix também não publica sua expectativa de vida de obturador e, portanto, foi aplicada uma estimativa com base em outras marcas de desempenho de câmeras dentro da faixa de preço. Vamos falar sobre a Panasonic. Na Panasonic, os valores ficam, o melhor valor no caso é R$4,98 para DC G100, com 150 mil cliques estimados. E o vencedor você pode ver nas tabelas quais câmeras dão o melhor valor por clique em cada marca. Também é muito evidente que algumas marcas de câmera são mais caras do que outras. Surpreendentemente, o melhor desempenho no momento da compilação da tabela foi o carro-chefe de alta especificação da Olympus, a OMD-M1 Mark III, superando até mesmo o valor para câmeras iniciantes de baixa especificação por preço por clique. A vida útil do obturador com 400 mil é 4 vezes maior do que a maioria das câmeras para iniciantes. E é apenas um pouco mais de 3 vezes o preço da Canon mais barata no momento em que essa pesquisa foi feita. Além disso, se você comprou muitas das câmeras com uma vida útil de 100 mil cliques de obturador e substituiu o obturador cada vez que ele falhou, o que não é um reparo barato, você o teria substituído 4 vezes quando o obturador da M1 viesse a morrer. Algumas observações importantes antes que eu esqueça. Os preços das câmeras são arredondados para o dólar mais próximo. Os preços mostrados são dos sites das fabricantes ou da BIH. Os preços mudam o tempo todo e grandes descontos podem ser encontrados em modelos mais antigos ou versões anteriores da mesma câmera. Então meu conselho é: compare. Essas tabelas são um instantâneo que estima apenas o valor por clique, nada mais do que isso. É apenas uma consideração a fazer ao escolher uma câmera. As câmeras mais caras de qualquer marca têm mais recursos e melhor qualidade de construção. No entanto, câmeras mais baratas e câmeras de melhor valor por clique de marcas diferentes podem ter especificações melhores. Então existem outros motivos pelos quais você pode escolher uma marca ou modelo em vez de outro.
Outros fatores que podem influenciar a sua escolha seriam, por exemplo, se você já tem uma grande seleção de lentes Nikon. Isso pode influenciar sua decisão de compra. Ou se o seu parceiro ou parceira de fotos possui um Fujifilm. Então pode fazer sentido para você comprar a mesma marca, e etc. Além disso, câmeras como a Olympus ou MD-M1 são máquinas avançadas e complexas, e você pode querer apenas algo para apontar e disparar. Embora deve ser dito, a M1 também tem um modo automático. Finalmente, talvez você só tenha orçamento suficiente para comprar uma câmera básica nesse momento. Reitero que em alguns casos usei uma estimativa razoável da vida útil do obturador porque os fabricantes não compartilham os dados com seus clientes. Baseei principalmente esses números na vida útil do obturador de câmeras em uma faixa de preço semelhante. No entanto, também fiz suposições mais generosas com base em bancos de dados e fóruns online quando a longevidade dessas câmeras ou de suas antecessoras sugeriam isso. Por exemplo, enquanto procurava a vida útil da OMD EM10 Mark IV, encontrei um recorde de 2017 de uma Mark I que ultrapassou 310 mil cliques. A foto está aqui. Contudo, a Olympus estimou que era bom para essa câmera apenas 100 mil. Portanto, presumi que a versão atual da Mark IV tem uma vida útil mais longa do que a Mark I. Da mesma forma, a Sony Alpha 7R3 e a Alpha 9 são reconhecidas como tendo uma vida útil de 500 mil disparos de obturador. Então usei esses números. No entanto, quando é mostrado o número de acionamentos de obturador fornecidos por um fabricante, deve-se entender que também são apenas estimativas. Algumas câmeras podem ter um desempenho melhor ou pior do que os valores do fabricante, dependendo das condições em que são usadas e armazenadas. E talvez se foram montadas não num final de semana, no final da tarde de uma sexta-feira. Claro, você pode ter seu coração voltado para uma determinada marca. Todas elas são ótimas câmeras. Então não desanime se uma câmera dos seus sonhos for ofuscada por uma concorrente nessa lista. E se você tem uma dessas câmeras que ultrapassou a vida útil estimada do obturador, será ótimo saber rever o contador. Escreva aqui nos comentários, poste seu contador no Instagram e marca a gente, @nitroxfotografia. Vamos conversar. E não esqueça de seguir a gente aqui no canal, dar o seu joinha e ligar o sininho, para que você sempre seja notificado quando a gente colocar algum vídeo novo no canal. Muito obrigado por ficarem até aqui, até o nosso próximo vídeo, tchau!